A maioria das pessoas começa seu histórico de dívidas com o cartão de crédito desde muito jovem, porque, de acordo com a sabedoria popular, se você não se endividar, nunca receberá nada. Nesse vídeo vamos explicar detalhadamente como funcionam os créditos. Você vai aprender a como se beneficiar dos bancos e como você pode se alavancar financeiramente para prosperar. Tudo isso lhe será contado através de uma história. Então, aproveite os ensinamentos e assista ao vídeo até o final. Antes de darmos início ao vídeo, lembre-se que sempre deixamos aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade única e exclusiva para você começar a fazer de 5 até 30 mil reais por mês, utilizando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro comentário fixado e confira agora mesmo. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva e deixe seu comentário. Jaime era um garoto de 17 anos que tinha acabado de se formar no ensino médio e estava se preparando para entrar na universidade. Ele queria ser engenheiro eletrônico. Esse era um grande objetivo. Embora os pais de Jaime o incentivassem e o pressionassem a continuar estudando, eles não tinham dinheiro para sustentá-lo. E se Jaime quisesse ir para uma universidade particular, ele teria que trabalhar durante o dia e estudar à noite, e além de pagar sua mensalidade, teria que fazer um empréstimo. E é exatamente nesse ponto que esta história começa. Aos 17 anos, Jaime fez um empréstimo no valor de 40 mil dólares para pagar toda a sua graduação. Este empréstimo teve prestações mensais de 316 dólares, com uma taxa de juros suave de 5% ao ano, para ser quitado em 15 anos. Então Jaime começou a estudar imediatamente e sempre conciliava trabalho e estudos. Depois de um ano de trabalho, um banco local ofereceu para Jaime um cartão de crédito que havia sido criado especialmente para jovens estudantes. O cartão que Jaime recebeu tinha um limite de 3 mil dólares e ele poderia parcelar todas as compras em 24 meses, tendo uma taxa de juros especial de 25% ao ano. Este cartão lhe oferecia vales de desconto em lojas de marcas famosas. Diante disso, Jaime aceitou porque acreditava que seria algo bom para ele comprar alguns livros, roupas e para poder ir a festas sem ter que se preocupar com dinheiro. Então Jaime usou todo o limite do cartão de crédito e parcelou todas as compras em 24 meses, em prestações mensais de 160 dólares que seriam fáceis para ele pagar. 2 anos depois, Jaime conseguiu uma pequena promoção na empresa onde trabalhava, pois a empresa valorizava quem estudava e dava promoções como incentivo aos estudos. Após a promoção, ele decidiu que estava na hora de comprar um carro. Ele não tinha poupança para comprar um automóvel e então tentou um empréstimo, que lhe foi concedido para adquirir o bem de consumo que tanto queria. Ele conseguiu um empréstimo no valor de 10 mil dólares com prazo para pagamento de 5 anos e com uma taxa de juros anual de 15%. As prestações eram de 238 dólares por mês e ele pôde enfim comprar seu primeiro carro. E era o carro dos seus sonhos, e por isso ele estava muito feliz. Jaime, que na época estava namorando, resolveu que era o momento ideal para se casar, já que estava há mais de 2 anos namorando. Porém, Jaime e sua namorada queriam ter sua própria casa, e então eles decidiram fazer uma hipoteca. E o banco lhes concedeu um crédito para comprar um apartamento no valor de 100 mil dólares. O crédito seria pago em 30 anos com taxa de juros nominal de 7% e as parcelas seriam de 665 dólares por mês. Vamos analisar a situação financeira de Jaime, começando pelo cartão de crédito que ele começou com 1 e em pouco tempo já possuía mais de 3. Para simplificar a situação, vamos analisar cada um dos empréstimos que Jaime fez. O primeiro cartão tinha um limite de 3 mil dólares, que Jaime usou e fez compras parceladas em 24 meses, com uma taxa de juros anual de 25% e mensalidades de 160 dólares. Se somarmos as 24 parcelas de 160 dólares cada, temos um total de 3.843 dólares, dos quais 3.000 é o valor do empréstimo e 843 dólares são juros pagos ao longo de 2 anos. Se dividirmos os juros pagos sobre o valor do empréstimo, veremos que os juros são 28% do principal emprestado.
Jaime pagou 28% a mais em todas as compras que fez com o primeiro cartão de crédito. Agora vamos analisar o empréstimo estudantil de $40 mil, com prazo de 15 anos, com taxa de juros de 5% ao ano e com parcelas mensais de $316. Se somarmos todas as parcelas de $316 por 180 meses, que é a duração total do crédito de 15 anos, isto é igual a $56.937, dos quais $40 mil é o valor principal do empréstimo e $16.937 são juros. Se dividirmos os juros pagos durante todo esse tempo sobre o valor emprestado que temos com os juros, são 42% do valor principal. Ou seja, Jaime pagou 42% a mais por seu empréstimo de estudo. Vamos agora ao empréstimo do carro. Ele emprestou $10 mil por um prazo de 5 anos, com juro anual de 15%, e pagou parcelas de $238 por mês. Se somarmos todas as parcelas desse empréstimo, ou seja, $238 vezes 60, que são os meses equivalentes a 5 anos, isso é igual a $14.274, dos quais $10 mil é o valor do empréstimo e $4.274 são juros pagos. Se dividirmos os juros pagos sobre o valor do empréstimo, poderemos afirmar que Jaime pagou 43% a mais pelo seu carro. E vamos terminar com o empréstimo da hipoteca. Este empréstimo, que foi feito de $100 mil, com prazo de pagamento em 30 anos, com uma taxa de juros anual de 7% e parcelas mensais de $665. Se somarmos todas as parcelas pagas em 30 anos, isso será igual a $239.509, dos quais $100 mil será do valor inicial do empréstimo e $139.509 será de juros. A taxa de juros sobre o valor do empréstimo é de 140%, ou seja, ao final do empréstimo, Jaime terá pago 140% a mais pelo apartamento que comprou no crédito. Vamos agora somar todos os juros que ele pagou ou irá pagar por estes 4 créditos ao longo da sua vida. Começando com $843 do cartão de crédito, somado com mais $16.937 para o crédito de estudo, mais $4.274 para o empréstimo do carro e mais $139.509 para o empréstimo hipotecário. No total, temos $161.563 só para pagamento de juros sobre os 4 empréstimos. No geral, as pessoas nunca possuem apenas um cartão de crédito, sempre são 2 ou 3. O problema é que, além dos juros, as pessoas tendem a usá-lo novamente toda vez que acabam uma dívida. Então se torna um crédito rotativo. Dos 4 empréstimos que Jaime fez, o único que se investe em algo que gera renda é o empréstimo para a educação universitária, porque tanto a casa quanto o carro, e provavelmente todas as coisas compradas ou pagas com cartão de crédito, são apenas despesas, ou coisas que geram despesas repetidamente. Uma das universidades mais prestigiadas da América do Norte, há alguns anos realizou um estudo, segundo o qual pôde-se comprovar que, em média, a maioria das pessoas ganham cerca de $500 mil ao longo da vida. $500 mil é uma quantia que se administra. É uma quantia boa, o suficiente para tirar qualquer pessoa da pobreza. A grande questão é o que se faz com todo esse dinheiro. Onde o guarda? Com que se gasta? Onde se investe? O que acontece com essa fortuna, na verdade, é que muito desse dinheiro fica para trás ao longo da vida, sendo usado para pagar empréstimos e sendo usado, é claro, para pagar juros sobre esses empréstimos. A história de Jaime simplifica por razões de tempo como os empréstimos funcionam ao longo de nossas vidas, mas faltavam alguns detalhes. O primeiro deles é que a maioria dos empréstimos são usados para comprar coisas que não precisamos, mas pior ainda, a maioria dos empréstimos são usados para comprar coisas que geram despesas adicionais. É o que Robert Kiyosaki chama de dívida ruim. Em outras palavras, a dívida ruim se classifica em usar dívida para comprar coisas que, ao invés de renda, geram despesas. Então, neste caso, temos as despesas para o empréstimo
e as despesas causadas pelo que acabamos de comprar. O segundo detalhe que devemos levar em conta é que no curto, médio ou longo prazo, a maioria das pessoas acabam usando mais empréstimos para pagar seus créditos atuais e para financiar a diferença entre receitas e despesas. Mas o que isso significa? Por exemplo, eu ganho $100 e minhas despesas mensais são de $100. Mas além disso, eu quero comprar algo no valor de $20 e faço um empréstimo nesse valor. E eu pago, por exemplo, uma parcela mensal de $5. Temos uma receita de $100, despesas de $100 e uma despesa adicional para a parcela desse empréstimo de $5. Eu tenho uma brecha entre receitas e despesas. É o que poderíamos chamar de déficit. No curto, no médio ou no longo prazo, esse déficit, essa diferença entre receitas e despesas, irão gerar um ciclo infinito de empréstimos. Um empréstimo acaba pagando por outro empréstimo, que por sua vez era para pagar um empréstimo antigo, que foi usado para pagar cartões de crédito e etc. No final, acabamos estrangulados por um excesso de crédito. Acabamos sendo escravos desses empréstimos. Um terceiro ponto que devemos ter em mente é que quando fazemos empréstimos, estamos o usando contra nós e não a nosso favor, e nem a favor do poder dos juros compostos. Aprender a dominar os juros compostos a nosso favor é uma das principais diferenças que existe entre pobreza e riqueza. Um quarto ponto que é muito importante é que se já temos empréstimos, já temos créditos em nosso nome. Por exemplo, esses créditos são de 20% ao ano. Se prepararmos uma renda que cubra esses empréstimos, esses 20% de juros não serão ganhos pelo banco, mas sim por nós mesmos. Basta fazer os cálculos que acabamos de fazer dos juros dos empréstimos de Jaime. Calcular os juros que poderíamos pagar ao longo de um empréstimo de cartão de crédito, seja para empréstimos de carro, hipotecários e para outros tipos, e adicionar o total desses juros que pagaremos ao longo dos anos, nos permite planejar nossos gastos e renda para que esses empréstimos não se tornem uma bola de neve. Quando nós preparamos empréstimos que faremos, esses juros não são ganhos pelo banco, mas nós mesmos os poupamos. Para isso, é claro, é necessário ter educação financeira. Este será um dinheiro adicional que teremos à nossa disposição para aproveitar as oportunidades de investir, para fazer negócios, para mudar a trajetória de nossas vidas. O que significa que preparar empréstimos é um dos melhores investimentos. O quinto ponto é muito determinante para o resto de nossas vidas. Devemos observar quando deixamos de ser levados por empréstimos, quando nos permitimos ser preenchidos com as coisas que podemos alcançar com eles. Citamos várias coisas neste vídeo que os cartões de crédito te permitem comprar, seja com crédito automático, crédito hipotecário, empréstimos para investimento e etc. Quando nos permitimos ser preenchidos com créditos, nos tornamos escravos do dinheiro, o que significa, em termos práticos, que por obrigação temos que pagar esses empréstimos para cumprir a responsabilidade, e isso pode afetar várias áreas de nossa vida. Ao fazer um empréstimo, as pessoas se privam de se arriscar, se sentem obrigadas a ficar em um emprego que odeiam, ficam de mãos atadas, sem mobilidade. Se não temos opções, não podemos jogar nossas melhores cartas. Ter crédito em excesso, ter empréstimos, geram muitos incômodos, além de todos os inconvenientes que acabei de mencionar. Isso tira das pessoas a liberdade, tira a possibilidade de tomar decisões, os impede de correr riscos, os impede de sair da zona de conforto. Lembre-se que quanto mais empréstimos você faz, mais pobre você fica.